O grupo parlamentar do Partido Socialista, quando se aproxima a discussão do Orçamento Regional e tendo em conta que nós ainda não conhecemos aquilo que são as propostas do Governo Regional, embora convenhamos que, em abono da verdade, a nossa expectativa nesta matéria tem sido e é, neste momento, bastante baixa, tendo em conta que aquilo que tem sido a história dos orçamentos da região autónoma da Madeira, apesar de tudo, tendo em conta o momento de crise que vivemos, um momento muito difícil e um momento muito complicado que todos nós vivemos e que os madeirenses estão a ultrapassar, a tentar ultrapassar, consideramos que é dever do Partido Socialista da Madeira apresentar aquilo que são as alternativas, as sugestões alternativas a um orçamento regional e as medidas mais emblemáticas que devem ser tomadas, não só do ponto de vista daquilo que nós consideramos ser moralmente mais aceitável, mas também do ponto de vista orçamental mais adequado face ao momento em que vivemos. E, portanto, hoje gostaríamos de apresentar aquilo que nós consideramos ser o caminho certo no que diz respeito à situação das concessões rodoviárias que temos na região autónoma da Madeira, nomeadamente a via litoral e a via expresso. Nós fizemos uma análise daquilo que tem sido a evolução das transferências plurianuais do Orçamento Regional para estas entidades. Como sabem, todos os anos são transferidos montantes significativos do Orçamento Regional, portanto, dos nossos impostos para estas entidades. Da análise que fizemos, percebemos que entre 2009 e 2011, portanto, desde o ano passado até o ano que vem, serão transferidos, já foram parte, serão transferidos, cerca de 485 milhões de euros para a via litoral e a via expresso. São cerca de, no fundo isto significa 157 milhões em 2009, 185 milhões em 2010, este ano, e 143 milhões em 2011. Estes valores absolutamente astronómicos são aqueles que o Governo se comprometeu a pagar a estas duas concessões. Ora, estes montantes, com esta dimensão, percebe-se facilmente, retiram margem de manobra ao Orçamento Regional para combater este momento de crise e para ajudar as famílias e as empresas da Madeira. Assim, fomos analisar aquilo que é a performance das empresas via litoral e via expresso, porque o PS Madeira não defende, obviamente, que as concessões sejam concessões que não permitam, enfim, a sua própria sobrevivência. As empresas têm que sobreviver, têm que ter condições para sobreviver. Então fomos analisar aquilo que era a performance das empresas, via litoral e via expresso, e percebemos que estas vivem num absoluto desafogo financeiro, que contrasta com a crise atual e a emergência social em que vivemos e que, do nosso ponto de vista, torna-se uma verdadeira provocação aos madeirenses. Não é, obviamente, a responsabilidade das empresas via litoral e via expresso, mas é da responsabilidade do Governo Regional, que é quem criou este modelo base de transferências plurianuais para estas duas empresas. Ora, os lucros oferidos destas duas empresas entre 2005 e 2008 pelas duas entidades ascendem a 61,2 milhões de euros. Estamos a falar de lucros, não estamos a falar de receitas, estamos a falar de lucros, sendo que 42 milhões são para a via expresso e 19,2 milhões são para a via litoral. Ora, em 2009 os lucros da via expresso rondaram os 13 milhões e os da via litoral ascenderam a 6 milhões de euros. Este é o panorama do ponto de vista das empresas que têm estas concessões e, portanto, como todos nós imaginamos e conhecemos aquilo que é a realidade das empresas da Madeira, nós estamos a falar de empresas com uma margem do ponto de vista de lucro absolutamente, francamente, bastante distante daquilo que é o tradicional e o normal das empresas regionais, das pequenas empresas regionais. Ora, é também importante dizer, e isto é um dado novo e importante do nosso ponto de vista, que estes valores contrastam fortemente com os valores da Euroscut Açores, que em 2008 teve um prejuízo de 11 mil euros e em 2009 teve um prejuízo de 6.500 euros. Estes dados tenho aqui, do relatório que fomos recolher, e portanto são dados, não são nossos, são dados recolhidos pela entidade que faz a análise destes mesmos relatórios. Ora, isto significa que os resultados líquidos das concessões madeirenses ultrapassam largamente o bom senso da defesa daquilo que é a causa pública e demonstram das duas uma coisa: ou foi incompetência na criação do modelo base que levou a estas transferências do Orçamento Regional para estas empresas, ou foi má fé na criação deste modelo. Qualquer uma das razões é grave, e bastante grave ainda por cima na altura em que nos encontramos. E, portanto, nesta altura o que desafiamos é o Governo a fazer das duas uma. Ou, com base na legislação que regula as concessões públicas, inicia um processo de denúncia de contratos de concessão assumidos por violarem regras base de defesa do interesse público, como viram, aliás, reviola
o interesse público quando estamos na presença de empresas que a única receita que têm é do orçamento regional e cujos lucros têm esta dimensão que eu acabei de referir. Não faz nenhum sentido. Esta empresa pode muito bem viver de forma absolutamente saudável, oferindo lucros bastante inferiores a estes, como é, aliás, o panorama daquilo que se passa no país e na região autónoma da Madeira em particular. Ou, então, não querendo denunciar estes contratos, segue aquilo que tem sido a proposta do PS Madeira e estabelece uma proposta, aliás, inovadora, e estabelece uma penalização fiscal que permite desviar parte dos lucros para o estabelecimento de um roteiro social. Esta é uma proposta que nós temos vindo a defender, é uma proposta que evita a denúncia do contrato público, mas que pode garantir a desvio de lucros destas empresas para as entidades, para os benefícios, para questões sociais. Ora, como parece ficar claro, existem alternativas a esta forma de governar. Nós consideramos que não há necessidade de aplicar excesso de austeridade sobre os madeirenses, famílias e empresas. Não há, aliás, necessidade de encontrar formas no nosso próprio orçamento, nas nossas próprias receitas, nos nossos próprios impostos, para garantir uma distribuição de riqueza mais equilibrada na região autónoma da Madeira. É fundamental que a distribuição de riqueza seja mais justa, seja de alguma forma de encontro àquilo que são as necessidades de todos os madeirenses e não apenas de uma parte deles. E, portanto, estes mecanismos jurídico-constitucionais que nós temos provam que é possível arranjar margem de manobra orçamental para encontrar soluções do ponto de vista orçamental para resolver problemas das famílias e das empresas da Madeira. Tenho mais questão prática que é para saber se a Madeira tem capacidade para impor esta penalização fiscal nas empresas. Sim. Que capacidade jurídica para isso? Sim. Uma das questões que o Estatuto Político Administrativo prevê e que a própria Lei das Finanças Regionais prevê é a criação de impostos regionais. Ora, há aqui uma particularidade. Esses impostos regionais têm de incidir sobre matéria que não incide a nível nacional. Ou seja, há impostos que já estão criados do ponto de vista nacional e que nós não podemos criar. Mas esta proposta que nós apresentamos é uma proposta distinta. O que nós propomos é que digamos assim, a incidência do imposto seja sobre os valores mobiliários das empresas. E, portanto, é uma matéria que não existe no plano nacional, é uma matéria nova e, portanto, isso permite que a Madeira crie este imposto novo e permita, de alguma forma, garantir o tal desvio de receitas das concessões que são, do nosso ponto de vista, que oferem, do nosso ponto de vista, lucros obscenos e, portanto, desviar esses lucros para motivações mais sociais e, de alguma forma, que venham de encontro àquilo que são as necessidades que nós todos hoje sentimos, quer nas empresas, quer nas famílias da Madeira. Aliás, eu posso acrescentar que o PS Madeira foi a primeira força política, já que isto está na ordem do dia, a primeira força política até agora única que, depois de ter sido permitida à região, depois de, julgo que já passaram mais de 10 anos, 12 anos, julgo que em 98, depois de ter sido permitida à região criar impostos, nós fomos a única entidade que no Parlamento Regional apresentamos uma solução desta natureza e, portanto, fica esta nota que me parece relevante.